Nós vamos ler Jeremias no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Vamos ler a partir do versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós, outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos enviei para o exílio. Eu sei que planos tenho para vós. Aleluia. Nós vamos encontrar essa profecia que se desdobra na história da igreja sobre nós hoje. Mas no momento em que o povo de Judá, de Jerusalém, aquela parte pequena da nação de Israel que sobrou depois da divisão, de toda destruição que os assírios fizeram ao reino do norte, e agora nós temos só prevalecendo ainda a casa de Davi, naquele pedacinho de Judá e Benjamim juntos, e Jerusalém. Mas essa pequena parte da nação também se desviou do Senhor, em suas escolhas, em seus caminhos, e Deus falou de dia e de noite através dos seus profetas, e o povo não deu ouvidos, até que ele enviou Nabucodonosor, um governo estrangeiro, para dominá-los, para exercer um domínio, primeiramente destruindo a cidade de Jerusalém, o templo do Senhor, porque o Senhor não estava mais no seu templo, por causa das tantas coisas erradas que se faziam escondidos no templo do Senhor. Mas ele também levou para o exílio, primeiro os príncipes, depois foi levando os que não eram de famílias nobres, mas vieram buscar 3 deportações. A cidade de Jerusalém sofreu. E só ficou na terra realmente um povinho pequeno. E agora, a maior parte da nação está na Babilônia, como um exilado. Foram levados para lá. Na Babilônia eles choram. Na Babilônia eles não querem mais louvar ao Senhor, porque eles estão tristes, porque o templo foi destruído. Eles foram levados ao cativeiro, não se tornaram escravos, mas eles não tinham liberdade para voltar para Jerusalém. E ao sair, o que eles viam por trás de si
era o fogo subindo, a fumaça, o incêndio da destruição de todas as coisas que eram tão preciosas para eles. E Jeremias, aquele profeta que anunciou que isso ia acontecer, mas não lhe deram ouvidos. É o profeta que viu essas coisas acontecerem. E agora, ele está sabendo que entre os exilados estão profetizando o que Deus não mandou profetizar. E estão dizendo ao povo: daqui a 2 anos, nós vamos voltar para Jerusalém. Daqui a 2 anos nós resolvemos esse problema. Nós vamos nos rebelar. Nós vamos sair daqui porque Deus é conosco. Desfazendo toda a profecia que o Senhor já havia mandado através do profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, então, manda essa carta. E nós lemos, é uma parte da carta para os exilados, dizendo a eles: a palavra do Senhor é fiel. E o Senhor disse que vocês só vão voltar depois de 70 anos. Por toda transgressão, por toda iniquidade, o Senhor os tirou de Judá, os tirou de Jerusalém. Mas aí na Babilônia, cresçam, trabalhem, se casem, se multipliquem, não diminuam. Porque quando se completar os 70 anos que o Senhor já falou, não 2 anos, mas 70 anos, pelos anos que não serviram ao Senhor, com os anos sabáticos e os anos de jubileu, vocês vão pagar com exílio. Mas quando se completar os 70 anos, vocês estarão fortes, prósperos e voltarão para Jerusalém. E o Senhor diz: vocês foram para a Babilônia para lá aprender a me buscar. Buscar-me-eis e me achareis. Porque em Jerusalém, no belo templo do Senhor, eles estavam indo às celebrações, às festas. Eles estavam vendo o holocausto ser queimado. Eles participavam dos cânticos levíticos, dos salmos de Davi. Mas os corações deles estavam longe do Senhor. E Deus precisava, entenda esse precisava. Deus precisava de uma geração separada, consagrada, para que o Messias viesse a partir da descendência de Abraão. E lá em Jerusalém eles estavam se perdendo, cada vez mais se profanando, perdendo o sentimento de reino de Deus, fazendo todo tipo de injustiça, fazendo todo tipo de idolatria, provocando ao Senhor com tantas atitudes que eles poderiam ser todos destruídos, como Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor os levou para lá na Babilônia, no lugar onde a transgressão era pior da terra, onde havia mais idolatria, mais magia, mais feitiçaria. Lá, eles se consagrarem de novo ao Senhor, vendo tudo que perderam, vendo que não tinham mais nada e que agora dependeriam somente do Senhor. E essa foi a palavra maravilhosa do Senhor para eles. Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Deus está dizendo a Israel, aquele restinho de Israel: vocês não vão ser destruídos. Isso tudo é um processo na vida de vocês, para purificá-los. Porque através de vocês há um plano em ação. Há uma redenção para ser conquistada para toda a terra. Eu sei os planos, os pensamentos que eu tenho para vocês. Vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo agora. Quando Deus tira tudo, nós poderíamos dizer, puxa o tapete.
Quem achava que era poderoso, quem achava que era rico, quem achava que estava próspero, quem achava em Israel que fazia o que queria, porque tinha dinheiro e poder, perdeu tudo. Foram como escravos levados para a Babilônia. Embora lá não tenham vivido como escravos, viveram como homens livres, exilados. Não podiam voltar, mas lá podiam casar, lá podiam construir, lá podiam trabalhar. E começaram a desenvolver uma vida na Babilônia. Mas eles tinham saudade das misericórdias do Senhor. Eles sentiram saudade do templo do Senhor, de subir para Jerusalém. Eles viram quanto eles perderam e a vergonha que caiu sobre eles. Porque os babilônicos diziam: onde está o seu Deus? Onde estão as suas canções lindas? Cantem para nós as canções de Jerusalém. Cadê o Deus de vocês? O forte é o nosso Deus, olha, derrubou vocês. E a palavra do profeta para consolá-los era: eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou destruindo vocês. Eu estou levando-os para um lugar onde vocês vão aprender novamente a me buscar. E quando me buscarem de todo o coração, eu serei achado de vós. Que adiantava estar em Jerusalém, estar no templo, fazer os sacrifícios e estar distante de Deus. Então Deus os tira de todo o conforto. Ah, mas ninguém gosta de sair do conforto, né? Mas às vezes Deus tem que fazer isso. Nos tira do conforto, do que estava organizado na nossa vida, para trazer o nosso coração de volta para Ele. O povo estava no Egito, lá era escravo, lá era terrível. E Deus os tirou com mão forte. Caminharam em meio a muitos resmungos, em muitas dificuldades, 40 anos do deserto, mas conheceram que a boa e poderosa mão do Senhor nunca os abandonou. E pelo forte braço do Senhor eles venceram todos os inimigos cananitas e tomaram posse da terra que por herança de Deus, Abraão legou à sua descendência. E eles possuíram casas que eles não tinham construído, eles habitaram em cidades que eles não tinham construído, eles tiveram cada uma porção de terra e foram trabalhar e prosperaram. E vieram os reis e se tornaram famosos e poderosos na terra e levantaram um templo suntuoso que anunciava às nações que grande era o Deus de Israel. Mas aí, quando parecia que o ápice chegou da grandeza do povo de Israel, eles se desviaram em seus corações do Deus de Israel. E Deus mostrou ao profeta Ezequiel como ele havia se retirado do templo. Porque no templo, mesmo naquela casa tão bonita, tão consagrada ao Senhor, mesmo ali, os sacerdotes, os levitas cometiam todo tipo de transgressão. Imagine fora. E Deus se retirou. E enviou os babilônicos como uma forma de trazer o povo de volta para Ele. Com essa palavra, o coração dos exilados foi se acalmando. Os falsos profetas que se levantaram no meio dos exilados, dizendo que o povo voltasse para Jerusalém, que o povo ia ser... morreram. E prevaleceu a profecia de Jeremias. Até os dias que nós vamos ver mais lá na frente, com Neemias, Esdras, que eles voltam e reconstroem todas as coisas de Deus para a glória do Senhor. Amém? Mas esse texto, ou com este texto, hoje o Senhor quer nos falar, dizendo
que tem pensado a nosso respeito, que tem pensamentos a nosso respeito, e Ele sabe o que Ele tem para nós. Não são pensamentos aleatórios, são planos, são propósitos. E quando parece que as coisas estão perdidas ou difíceis demais, e quando o sopro do inimigo vem sobre a nossa mente para dizer: Deus não está fazendo nada, onde está Deus? Porque isso está acontecendo. Ele está dizendo: é um processo para lhe trazer para perto de mim. Porque é quando o conforto é rompido e as coisas ficam difíceis e a nossa força se torna pequena, que nós nos lembramos de correr para o alto refúgio. Enquanto estamos muito poderosos, muito cheios de nós mesmos e das nossas conquistas, muitas delas que Deus nos deu, mas ficamos cheios. E aí já começamos a se voltar para a nossa vontade. Porque eu tenho dinheiro, eu compro. Porque eu tenho condições, eu faço. E a vontade do Senhor vai sendo esquecida. O que o Senhor quer? O que o Senhor me chama a fazer? O que o Senhor tem ordenado para a minha vida? E o Senhor não pode nos perder, porque Ele tem planos através de nós. Aí Ele diz: eu sei o que eu estou fazendo. Puxando o tapete nas nossas vidas, deixando a gente levar um tombo. Mas tudo dentro da sua poderosa e bondosa misericórdia. Claro que aquela situação não era agradável. Ser levado. Então, num dia, aquela família vivia numa mansão com todos os luxos. No outro, estava na Babilônia, sem eira nem beira, para começar do zero. Então, aqueles jovens, como Daniel e todos os jovens que saíram com ele, num dia eram filhos de príncipes, nobres, todos os luxos. No outro dia estavam lá, como servos do império caldeu, tendo que aprender as artes mágicas, tendo que conviver com toda a forma de coisa que ia contra a índole deles. Mas estavam lá e tinha que ser. Mas enquanto esse mal acontece, mas era um mal que Deus havia dito que faria para consertá-los, para convertê-los de volta ao Senhor. E ali, quando eles se vissem sem estrutura, quando eles se vissem sem o sacerdócio, sem os sacrifícios, sem o culto, eles tiveram que buscar o Deus vivo, invisível, mas verdadeiro. Olha o plano de Deus para dar o fim que eles desejavam. Ninguém deseja a pobreza, ninguém deseja a miséria, ninguém deseja a escravidão. Claro, Deus usou esse processo de quebrantamento, mas o fim dessa história não vai ser ficar como exilado na Babilônia. Ele diz: para dar o fim que vocês desejam, para dar o conforto e alegria, o que é alegria para o seu coração. Mas era preciso que o povo voltasse a invocar o Senhor, a buscar o Senhor verdadeiramente. Porque de teatrinho, Deus não se convence. Então me invocareis e passareis a orar. Eles oravam antes, mas eles oravam como? De uma forma que desagradava a Deus. É possível estar orando sem agradar a Deus? É.
Quando eu peço, oro, mas o meu coração não quer fazer a vontade de Deus. O meu coração quer que Deus faça a minha vontade. Então eu vou a Deus como quem vai a um ídolo. Eu faço as orações e o Senhor faz o que eu quero. Ele diz: vocês vão aprender a me invocar como Senhor, como quem precisa. Não como uma religião, não como um dogma imposto. E buscar-me-eis, porque ali na Babilônia, ou se encontrava com Deus, ou se encontrava com Deus. Eles não tinham outra alternativa mais. Não dava para enganar. Tinha que ser agora verdadeiro, para ter forças, para do zero voltar a brotar. E aí foram se prostrar, foram se quebrantar. E é claro, foram rever os seus comportamentos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O que é buscar a Deus de todo o coração? É quando estamos em arrependimento, humildes, reconhecendo os nossos erros, e lá estavam eles agora, não só clamando ao Senhor, mas se humilhando e dizendo: Senhor, fomos nós que pecamos, fizemos tanto mal, por isso estamos aqui. Quando Salomão consagrou ao Senhor o templo que ele havia construído, conforme as orientações de Davi e dos profetas, Salomão disse: Senhor, quando nós fizermos coisas muito mais e provocarmos a tua ira, e o inimigo vier contra nós e nós formos atingidos, se nós clamarmos o Senhor, olhe para esse lugar, entenda a nossa posição e nos socorra. E nas orações de Salomão, que pedia a Deus que sempre socorresse Israel, Deus respondeu: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Depois de se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e orar. A gente só quer orar, né? Deus disse: entendi o seu pedido, Salomão, vou lhe atender. Vou ter ouvidos atentos à oração que se faz nesse lugar. Agora, se o meu povo se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e orar, aí eu vou ouvir. Naqueles dias, com o templo, o povo não estava sabendo se humilhar nem se arrepender. Então, as suas orações não estavam chegando de forma agradável diante de Deus. Então, Deus diz: vocês vão aprender novamente a me buscar e vão se encontrar comigo. Há uma versão que traduz assim: buscar-me-eis e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Sabe quando o pai brinca de esconde-esconde com a criança pequena, mas ele se esconde de uma forma bem óbvia para a criança achar. Porque o objetivo não é não ser encontrado, é ser encontrado. É isso que essa expressão quer dizer. Então ele se esconde atrás de um móvel que não cobre ele completamente, porque é para a criança pequena encontrar. Ele não está querendo ficar escondido. Buscar-me-eis e serei achado de vós. Eu me deixarei me revelar a vocês. Quando esse buscar ao Senhor for de todo coração. De todo coração é esse processo. Eu me humilho. Eu me coloco como quem precisa do Senhor. Eu não determino as coisas a Deus, meus irmãos. Deus é o Senhor dos céus e da terra. Eu me humilho.
eu falo ao Senhor da minha necessidade, que é dele. Eu preciso do Senhor. Eu deixo o Senhor estar sobre mim e eu me coloco diante dele como quem precisa dele, mais do que de qualquer coisa. E para tê-lo eu preciso rever os meus comportamentos. Então eu entro na presença dele em arrependimento. Como é que, se eu estou com uma amargura no coração, entro diante de Deus sem reconhecer que estou amargurado e peço perdão a ele? E perdoo a quem preciso perdoar. Então isso está entrando em arrependimento. E então eu oro. Faço as minhas petições. Porque é a ele que nós vamos ter que pedir mesmo. Porque não tem outro Deus semelhante a ele. Aleluia! O salmista diz: a ti virão as famílias da terra. Porque o Senhor é quem ouve as orações. Mas chega um momento que crescemos como povo de Deus e deixamos Deus um pouco de lado. Então ele precisa nos atrair com cordas de amor, mas nem sempre essas cordas de amor são sem dor. Essas cordas de amor com as quais ele atraiu esse restinho de Israel, Judá e Benjamim, foi com muita dor. Mas Deus estava o tempo todo olhando para eles. Às vezes nós achamos que o sofrimento é uma prova de que Deus não está nos vendo. Não, aí é que Ele está vendo. E está dizendo: olha, eu sei o plano que eu tenho para a sua vida. Isso é um processo, prossiga, me busque. Essa é a hora de você entender a sua pequenez, a sua fabilidade. Você é falho, você é pequeno, se renda. Renda-se ao Senhor, porque Ele tem um propósito de trazer a redenção através da sua igreja. Mas uma igreja teimosa que só faz o que quer. Uma igreja, não estou falando em instituição, mas igreja que sou eu e é você. Uma igreja teimosa que só faz a sua própria vontade. E só se apresenta diante de Deus para dizer que Deus abençoe a sua vontade. Não vai atingir os propósitos de Deus. Vai até atrapalhar. Aí Deus tem um propósito na sua vida. Ele vai ordenar ações. Aleluia. Sem perder de vista o que Ele tem através de você. Para que você o busque. Para que você se encontre com Ele. Para que cada vez mais seja achado o Senhor. E então Ele diz: quando a gente se encontrar, eu farei mudar de novo a sua sorte. Aquelas coisas que estavam tão difíceis de serem enfrentadas, Deus pode mudá-las realmente de uma forma muito rápida. E por que não faz? Porque Ele sabe o que Ele pensa a nosso respeito. E Ele sabe o quão endurecido tem sido o nosso coração para com os propósitos dEle. A gente às vezes se acha tão bonzinho. Às vezes a gente está se achando tão maravilhoso. Às vezes nós estamos pensando a nosso respeito que Deus não tem outro filho melhor do que eu. Às vezes nós pensamos que já deixamos tantas coisas por Deus que está na hora de Deus começar a fazer alguma coisa para nos exaltar. Mas Deus sabe o que tem para nós. E não vai ser seduzido pela nossa birra espiritual, pela nossa murmuração espiritual, de que não estamos aguentando, de não entendemos, de que porque Deus. Eu sei o plano que eu tenho. Me busque.
me invoque. Busque de todo o coração. Continue se arrependendo do que precisa ser feito. No momento certo, Deus vai mudar a sua sorte. E como foi profetizado por Jeremias, 70 anos se passaram. Talvez muitos que entraram na Babilônia já não estivessem mais vivos, mas os seus filhos e os seus netos voltaram para Jerusalém e reconstruíram aquela cidade. E o templo foi levantado, e a glória do Senhor voltou ao templo. E essa segunda casa, que foi construída pelos que vieram do exílio, foi o templo que recebeu a vinda do Filho de Deus. Foram esses exilados que lá no exílio foram restaurados na comunhão com Deus, que ao voltarem para Jerusalém, preservaram a palavra do Senhor, um coração consagrado, e no meio deles Deus pôde suscitar o seu próprio Filho. E veio a salvação do Senhor para todos nós. Porque Deus tinha um propósito muito maravilhoso com Judá. E os moradores de Judá não estavam entendendo. E os moradores de Judá estavam se desviando. Mas Deus precisava daqueles corações se voltando para Ele. E Deus os encontrou aonde? Lá na Caldeia, no exílio. Talvez a gente tenha que enfrentar momentos assim, onde o nosso coração vai sofrer perdas, onde o que nós planejamos não vai dar certo, onde as nossas programações vão todas por água abaixo. O que está sendo anunciado é que vai ser um ano muito difícil, 2026. Mas Deus sabe o que tem planejado para nós. E essa vai ser a nossa confiança. Então, se vai ser mais difícil, eu vou orar mais. Se vai ser mais complicado para o mundo, eu continuo no meu lugar secreto, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Quem me guarda nos tempos bons, também me guardará nos tempos maus. E o maligno não tocará a igreja do Senhor. Ela prevalece, mas ela prevalece nessa atitude de estar achando o Senhor, encontrando-se com o Senhor, não vivendo em si mesmo, não vivendo nas suas vontades, não brincando com a palavra de Deus, decorando a palavra de Deus, mas não vivendo a palavra que já conhece. Deus tem planos a nosso respeito, mas Ele precisa que o nosso coração se volte para Ele, irmãos, com toda a intensidade. Não é só numa coisa, não é só para alcançar um objetivo, mas é para nós nos encontrarmos com Ele, sermos achados por Ele e sermos achados dEle, para que Ele então nos revele os seus propósitos e possa mudar a nossa sorte, sem que a gente se corrompa com a boa sorte, com o sucesso, sem que a gente se corrompa com o dinheiro, ou com as amizades, ou com os amores, ou com as coisas que vamos possuir, sem ser possuídos pelas coisas. Porque o problema não é o dinheiro crescer na sua vida. O problema é seu coração amar o dinheiro mais do que a Deus. O problema não são os amigos, ter muitos amigos. O problema é os amigos lhe influenciarem contra Deus. O problema não é estar numa congregação, mas é estar diante do Senhor.
Romanos, no capítulo 12. Seguindo essa palavra do profeta Jeremias, que anuncia o conselho do Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Invocareis o meu nome, e eu serei achado de vós. Eu me deixarei ser encontrado. Porque todo que busca o Senhor vai se encontrar com Ele. Mas esse buscar ao Senhor, esse encontrar o Senhor, fala de um esforço intencional, não de uma oração antes do almoço, quando acorda e quando vai dormir. Mas de um esforço intencional de se excluir de tudo à sua volta para encontrar o transcendente, o eterno. É você, a palavra do Senhor e o Senhor. Sem esse esforço de buscar ao Senhor, nós não vamos encontrar com Ele. E sem esse encontro com o Senhor, o nosso coração não é sarado das mazelas que o mundo tem nos marcado. Nós precisamos desse encontro com o Senhor. Ou vamos continuar como os cristãos fracos, cristãos caindo em pecado, cristãos que não efetuam a obra do reino de Deus, falando que o reino está perto, mas sem ser liderado pelo Espírito do Senhor. Porque o reino de Deus entre nós é o Espírito do Senhor, que é o Espírito de Cristo nos liderando, nos ordenando, nos conduzindo. Se não houver isso, onde fica, venha o teu reino e faça-se a tua vontade? Só na canção. Então ele diz, vocês vão me buscar, porque é preciso encontrar esse venha o teu reino e na minha vida seja feita a tua vontade. O apóstolo Paulo, falando sobre esse buscar ao Senhor e encontrá-lo, buscar de todo o coração, fala assim aos irmãos. Capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar os pensamentos que Deus tem a seu respeito? Os planos que Ele disse que tem de mudar a sua sorte, de lhe dar o fim que você deseja. Aquilo que lá no íntimo do seu ser é um propósito da sua vida, Deus vai lhe levar a esse ponto. Ele diz, o caminho é esse. Se tornar o sacrifício vivo. Sacrifício vivo eram as ofertas de animais. Quando se trazia a ovelhinha, ou a pombinha, ou o bezerro de 1 ano, sem defeito, diga, sem defeito, era trazido, o sacerdote examinava o animal, e se dissesse estava perfeito, isso era uma oferta viva, agradável a Deus. E como era separado do rebanho para o sacrifício, se tornava santo ao Senhor. E aquele animal era imolado, sem quebrar os seus ossos, somente cortando a veia principal. Todo o sangue do animal era retirado e o animal era queimado. Quando ele virava fumaça, ele estava subindo para Deus.
Isso era o sacrifício da vida. O sangue era derramado e o animal era queimado. O apóstolo Paulo está dizendo, trazendo a ilustração, a parábola do Antigo Testamento. Ele está dizendo, pelo amor de Deus, se transforme num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz, eu rogo pelas misericórdias de Deus. Você tem que entender, igreja. Veja que é o finalzinho já da carta. Depois de anunciar a justiça de Deus, o perdão de Deus, a grandeza de Deus, aí ele diz, agora, igreja, se torne, vá para o altar, vá para morrer, vá sem pecado. Não podia ir com defeito, ele não está falando de pecado, não. É para ir já sem pecado. O pecado é o que a gente resolve logo. Adiante para o altar cheio de transgressão, tem que resolver isso antes. O altar é o lugar onde a sua vontade é entregue ao Senhor. Seja feita a tua vontade. O pecado você já resolveu antes. Ele diz um sacrifício da sua vida. Desista da sua vida. Deixe a espada do sumo sacerdote lhe ferir, sangrar. A sua vida se acaba ali. E você sobe para Deus. O que é que o Senhor quer? Ninguém vai chegar nesse ponto cheio de pecado. Tem que chegar já santo, sem defeito. Resolva o pecado, que é o fundamental, irmãos. É o rudimento. Não ande com malícia, não ande com pornografia, não ande com adultérios, não ande com fornicações, não ande com roubo, com mentira. Não ande com corrupção nenhuma. Aí você diz, eu sou um crente muito bom, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada dessas coisas horríveis. Só começou. Só começou. Agora o próximo passo é sacrifício vivo. Agora vamos entregar a vontade. Entregou as concupiscências, agora entregar a vontade. Sacrifício vivo, a vida é entregue. E não dá para pular do altar para dizer, não, mas eu queria. Não. É ser queimada ali, a sua vontade. E ele diz, se você quer experimentar a vontade de Deus, o plano de Deus, primeiro você tem que ser um sacrifício vivo. E ele diz, essa entrega, isso é que é o culto racional. Porque eu posso fazer tudo aqui, mas se a minha vontade continua me dominando e dominando o que eu vou fazer quando eu sair daqui, isso não foi culto para Deus. Não foi culto. Culto na antiga aliança era a ovelha ser imolada e queimada. E subir para Deus como fumaça. Culto hoje sou eu e você, sendo imolado, ferido por Deus para entregar a Deus a nossa vontade, o que eu queria, o que eu gosto, para que se estabeleça a vontade dele. Aí eu subo para Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto. Isso é um culto. Eu não estou aqui preocupado com hora, eu não estou aqui preocupado com a comida, eu não estou aqui preocupado com o que eu vou fazer. Isso tudo. Deixa a espada tirar da sua vida. Eu não estou aqui resmungando com o horário, eu não estou aqui resmungando com quem não veio, com o que faltou, com o que se cantou o que eu não queria, o que eu não gostava. Isso não é culto. Se nós estivermos diante de Deus, sem esse coração rendido, que o fogo dele, que é representado pelo seu Espírito, nos consuma e nos leve para a vontade de Deus. Não há outro lugar melhor de se estar que não seja a vontade de Deus. Você pode estar aqui, estar na sua vontade. Você pode estar aqui e estar na sua vontade. Vocês podem estar prostrado, joelhado, cantando, mas está fazendo a sua vontade. E Paulo está dizendo, igreja, pelo amor de Deus,
Nós temos que ser sacrifício vivo. Nós temos que ser essa vida que morre para que suba para Deus um cheiro suave, que é a nossa obediência. O sacrifício vivo. E ele diz, quando você se torna um sacrifício vivo, como ele continua, não se conforma mais com este mundo. Não tem jeito de você caber na forma do mundo. Não tem o que o mundo diga que você vai querer ser ou fazer. Por quê? Você está num altar sendo queimado para Deus. A sua vontade já foi entregue ao Senhor. E não é mais o que você quer, nem o que as pessoas querem. É os planos de Deus. E então ele vai dizer, agora você vai poder experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus. Vontade de Deus. É nessa entrega que Jesus chama de quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Morra para você mesmo. Porque em nós mesmos há concupiscências, há desejos impuros. Em nós mesmos há tantos medos, há tantas mágoas, há tantas picuinhas, coisas que o mundo injetou dentro de nós. Aí ele diz, isso tudo tem que ser renunciado, ou não vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque quando a vontade de Deus for diferente do que nós pensamos, nós vamos achar que a vontade de Deus é chata, difícil, penosa. Seja feito a tua vontade, Senhor, aqui na terra, como é no céu, é se tornar esse sacrifício vivo. É entregar não só o dinheiro, não só um serviço, é entregar a vida, o seu ser ao Senhor. E Ele faça e desfaça conforme seja a vontade dEle. Aí você vai encontrar os planos de Deus, aleluia. É aí que Ele pode mudar a nossa sorte. Agora, cuidado. Jesus estava no Getsemane e dura, difícil era a vontade do Pai. E ele foi aquele primeiro sacrifício vivo que Deus recebeu. Ele entregou a sua vida perfeita. Porque antes de Jesus eram os animais, sem vontade, mas Jesus se entregou verdadeiramente. E então, porque ele assumiu a morte de cruz, Deus o exaltou. Aí ele alcançou os sonhos de Deus, o propósito de Deus depois de passar. Mas cuidado, porque alguns anos antes, o diabo veio oferecer a Jesus sucesso, prosperidade e grandeza. Satanás disse, está vendo os reinos do mundo? São meus. E eu posso lhe dar todos eles, as riquezas, a autoridade sobre os governos do mundo, se prostrado me adorares. E Jesus não disse a ele, mentiroso. Jesus respondeu o quê? Só ao teu Deus adorarás. Eu só adoro ao meu Deus. Jesus não se prostrou ao diabo, porque o diabo está dando muita coisa a muito cristão que se prostra diante dele. E acha que, às vezes, até quer agradecer a Deus. E tanta coisa que a gente está vendo no mundo cristão, de gente que deu graça a Deus por dinheiro de roubo, de corrupção, de manipulação. Instituições crescendo, se tornando lindas, maravilhosas aos olhos dos homens e reprovadas por Deus, porque não cresceram, porque alcançaram os planos de Deus, não, porque seguiram
os psíquios do diabo. Jesus não se desviou da morte da cruz. Ele morreu. Ele podia ter tudo sem morte. Infelizmente, nós também podemos. Só que não será a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem renúncia, sem o quebrantamento, sem a entrega perfeita a Deus, não vamos experimentar a mudança da nossa sorte pelas mãos do Senhor. E esse é o grande risco da nossa geração cristã. É dar ouvidos ao chamado do mundo e achar que é Deus. E seguir, porque é mais fácil. Todo o caminho muito pavimentado, muito facilitado, creia, não é o de Deus. Jesus disse, o caminho é estreito e a porta apertada, e são poucos. Tudo muito pavimentado, tudo muito estilizado, tudo muito facilitado. Cuidado. A quem você está se prostrando nesse caminho? A quem você está verdadeiramente servindo quando está nessa direção? Porque Deus tem planos, irmãos, para as nossas vidas. Deus tem propósitos redentivos para, através de nós, alcançar outras vidas e trazer o seu reino de justiça. Mas nós precisamos ser como Cristo, ovelhas que vão mudas para o matadouro, pois somos entregues à morte o dia todo. E ninguém poderá nos separar do amor de Deus quando nós somos essas ovelhas que se entregam para um sacrifício vivo, de vida ao Senhor. Porque isso é buscá-lo verdadeiramente e encontrá-lo totalmente. E Ele diz, eu mudarei a vossa sorte. Aleluia. Há um caminho difícil, há um caminho doloroso, mas há uma vitória, há uma glória que de nenhuma outra forma nós alcançaríamos. Por isso compensa prevalecer na vontade do Senhor. Mesmo quando há convites para a gente mudar de posição, pular para o outro barco, seguir com outras amizades, assumir outros compromissos que não seriam tão verdadeiros. Mas ele diz, irmãos, é assim que vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é perfeita mesmo. Ela não está na dor, irmão. A dor é um processo que às vezes a gente precisa passar. Ela não está no sofrimento. O propósito de Deus não é o sofrimento. Nós precisamos de um pouquinho de sofrimento para ser quebrantado. Mas a vontade de Deus é nos levar à sua glória, à sua perfeita, boa e agradável vontade. Ela é boa, mas Jesus só assumiu a soberania e o nome que está acima de todos os nomes depois de passar pela morte de cruz. E por que ele passou pela morte de cruz? Porque eram pensamentos de Deus a nosso respeito. E precisava que Jesus enfrentasse esse caminho. A ele toda a glória. Mas a morte não pôde detê-lo, amém? Claro que Deus sabia que ele não ficaria na morte. Deus o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome. E ele, a quem tudo ele preenche, ele colocou sobre a igreja, que é o seu corpo, e ele é o nosso cabeça.